Tronos. Os tronos são onde se manifestam as entidades dentro da lei do auxílio para comunicações e trabalho de desobsessão. Anteriormente, os tronos amarelos eram exclusivos para comunicação e os vermelhos para desobsessão. Atualmente, com a evolução das forças, tanto de um como a de outros se juntaram e na prática não há mais diferença entre as cores. Os dirigentes dos tronos devem estar atentos à campainha de chamada do radar, pois quando esta é tocada, os planos espirituais ficam alertas. Ao comando de fazer um trabalho especial para aquele paciente, todos se transformam naquele instante. A falange protetora passa a atuar a favor do cidadão, acompanhando-o e promovendo em tudo que é necessário. Trabalho nos tronos. Para trabalharem nos tronos, os mestres Apará e Doutrinador fazem sua preparação no Castelo do Silêncio. É conveniente que essa preparação, quando não passaram na mesa evangélica ou quando houver um convite para o trabalho, para que se harmonizem. Não é permitido, sob qualquer pretexto, o trabalho de duas ninfas, Sol e Lua, no mesmo trono. Devem os dirigentes prestar atenção e evitar que esse tipo de coisa aconteça. O ideal é que tenha um homem e uma mulher. Ela pode ser doutrinadora e ele Apará, ou ele doutrinador e ela Apará. O trabalho de dois homens também é permitido. Ao entrar para o trabalho nos tronos, o Apará faz pelo corredor à esquerda e o doutrinador pela direita. Ao chegarem ao trono, o Apará faz o cruzamento, passando pela frente do doutrinador e senta. O doutrinador também se senta à direita do Apará. Nesse momento, se já fizeram a harmonização no Castelo do Silêncio, uma breve sintonia é feita e o doutrinador se levanta, postando-se atrás e fazendo a ionização do aparelho. A ionização é uma proteção magnética para auxiliar a incorporação e evitar interferências. O doutrinador leva as mãos ao plexo, mão esquerda sobre a direita, e as conduz até alguns centímetros da cabeça, aura do Apará, descendo-as ao nível dos ombros do mesmo, sem tocar, trazendo-as novamente a plexo entre o peito e a barriga, dizendo: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Após a ionização, o doutrinador faz o convite à entidade. Logo que a entidade se manifesta, o doutrinador volta a se sentar e colocando as mãos duas espalmadas sobre o trono, dizendo: graças a Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual a entidade que se faz presente? Esse nome de nosso Senhor Jesus Cristo é para evitar qualquer interferência de qualquer espírito trevoso. A entidade se identifica e o doutrinador deve se apresentar dando seu nome. Caso haja algum assunto a ser tratado com a entidade, o doutrinador deve deixá-lo para depois de atender os pacientes. Somente no caso da entidade começar a fazer um trabalho de desobsessão, o doutrinador deve o dirigente aguardar para que termine, sem apressar seu andamento, para que depois sejam atendidos os pacientes. Há casos também que a entidade recomenda que não sejam atendidos os pacientes e aproveita sua chegada ao trono para equilibrar ou tratar de seu aparelho. Nesse caso, os dirigentes devem compreender a situação e não forçar o trabalho, mesmo que haja acúmulo de pacientes. Nos tronos não é permitido fazer a puxada a dois, tampouco trocar a incorporação de um para outro médium. Se o doutrinador e o Apará não tiverem forças para elevar o espírito, muito menos a corrente a terá. Ela irá, pelo contrário, perturbar ainda mais aquele espírito. Somente o doutrinador que está com Apará no trono poderá fazer a elevação. Não pode outro tomar o seu lugar. A exceção é feita em somente raros casos, quando o espírito se acrisola nos fluidos ectoplasmáticos do casal que está trabalhando no trono, e somente se eleva com a força de outro doutrinador. No caso de incorporação do paciente, o problema é dos dirigentes dos tronos. Estes devem estar atentos e observar. Se a entidade faz a puxada do mentor do paciente, não é preciso intervir, mas se um sofredor incorpora no paciente, deve ser doutrinado por um dos dirigentes. O doutrinador que está no trono deve se preocupar exclusivamente com o Apará que está trabalhando com ele. O doutrinador deve estar sempre atento ao trabalho, mantendo uma atitude cavalheiresca com os pacientes,
evitando se intrometer entre o apará e o paciente. Lembrando que sempre ali é necessário que haja muito amor, compreensão e que o assunto entre a entidade e o paciente muitas vezes traz problemas íntimos que não devem ser compartilhados com o doutrinador. Este deve estar prestando atenção à comunicação da entidade, sintonizando e, no caso da entidade falar alguma coisa com dificuldade ou não muito claro, esclarecer o paciente. O doutrinador deve ter sempre na lembrança que o apará não pode mistificar. Quando notar qualquer sinal que identifique uma possível mistificação, é porque está ocorrendo uma interferência. Nesse caso, o doutrinador faz uma elevação para que possa retornar à entidade. O doutrinador deve se conscientizar de sua posição. Atento, alerta, trabalhando mediunizado com sua capacidade de assimilação muito aumentada, deve estar sempre com ação discreta. Fazer a atenção, doutrina e elevação de forma firme, mas não gritada. Chamar a atenção dos dirigentes para eventual chamada de pacientes com um leve sinal na mão, saudar o paciente e permitir que ele espalme as mãos sobre o trono e diga o nome e idade, isentar-se da presença física do paciente e concentrar toda a atenção no trabalho espiritual. Terminado o trabalho, o doutrinador sentado ao lado da apará agradece a entidade e espera que ela desincorpore. O apará se levanta, sai pelo seu lado esquerdo e passa por trás do banco, tornando a fazer o cruzamento na frente do doutrinador, e saem pelo corredor em que entraram. Numa situação em que o obsessor provoque o total desequilíbrio do paciente ou médio, podendo inclusive derrubar, com riscos para que o mesmo se machuque, deve ser apoiado por um dos comandantes, ou, se extremamente necessário, seguro de uma maneira que não provoque o fechamento do circuito de forças. Casos mais comuns, segurar as mãos ou apertar a cabeça localizando os dedos nos chakras frontais. Isto repetimos em hipótese nenhuma, pois ao fazer, proporcionamos mais força ao espírito que está atuando. Assim que possível, faz elevações buscando a seguir tranquilizar o paciente, procurando gentilmente, mas com firmeza, proporcionar o reequilíbrio. Devemos fazer o possível para evitar expor o paciente ou o médium a uma situação desagradável, devendo, para tanto, os médiuns se manterem atentos ininterruptamente. Dirigentes e doutrinadores devem estar prevenidos para que sejam evitados dar ou alterar receitas médicas. A única determinação da entidade na nossa corrente é que o paciente beba água fluidificada. Nada além disso. Pode também ocorrer que a entidade mande o paciente procurar o médico da Terra para tratar algum mal físico que está vendo, que não pode dizer qual o mal, dar o diagnóstico, determinar qual médico deve ser procurado. Determinar a mediunidade do paciente. É sabido que todos já trazem sua mediunidade e apenas desenvolvem, mas há casos em que se faz necessário um equilíbrio preliminar antes de desenvolver o médium de incorporação, e é ele, então, definido como doutrinador. Mais adiante, quando já tiver assimilado bem a doutrina e tenha mais equilíbrio, será passado para apará. Neste caso, uma comunicação mal feita pode levar uma pessoa a um total desequilíbrio de consequências imprevisíveis. Induzir a superstição. Não existe motivo para a entidade aconselhar ao paciente que faça 7 induções ou que volte tantas vezes para começar a desenvolver, ou que tome banhos especiais, faça defumadores, etc. O que a entidade deve fazer, além da desobsessão e a objetiva comunicação, é simplesmente indicar os trabalhos pelos quais o paciente deverá passar. Cura, indução, junção, se perceber necessidade. Fazer previsões. Este é um dos grandes perigos da comunicação, porque envolve numerosos riscos para o paciente. Há acontecimentos que são determinados pela faixa kármica do indivíduo e não serão evitados, mas seu prévio conhecimento pode levar o paciente à loucura ou suicídio, e a responsabilidade pesará sobre o doutrinador que permitiu esse tipo de comunicação. A preferência por determinada entidade, ocasionando filas e tumultos para o atendimento. Nesses casos, não podemos evitar que os pacientes recebam fichas numéricas, e a entidade deve trabalhar num trono separado. Os trabalhos de mestres e ninfas com indumentária nos tronos. O sol pode, embora não devam, pois com a continuidade dos trabalhos de desobsessão, as indumentárias
podem ficar impregnadas. As luas não é permitido sob nenhuma hipótese. Nessas situações que foram elencadas, o doutrinador deve interromper a comunicação e fazer a elevação. Não deve ser permitido mentalizar outra entidade para incorporar, que não os mentores do aparato que está trabalhando. Essa é uma das formas mais simples para favorecer a interferência e deve ser evitada. Aos dirigentes cabe a manutenção da harmonia dos trabalhos e a cada doutrinador a responsabilidade pelo que está ocorrendo no trono em que está trabalhando. Por isso, toda a atenção se faz necessária. Não devem os dirigentes importunarem as entidades, apressando as consultas ou pedindo aos doutrinadores que providenciem a desincorporação para encerrar os trabalhos. É preciso lembrar que, como em qualquer trabalho no templo, estamos diante da entidade de luz que merece todo o nosso carinho e respeito. Caso os trabalhos estejam se encerrando, pode o dirigente, com muito amor, informar a entidade que está dependendo dela para encerramento dos tronos, mas, sob qualquer alegação, pedir que ela desincorpore, interrompendo o que estiver realizando. A entidade que não der o seu nome não tem permissão para trabalhar nos tronos.